Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Amém. Nós vamos continuar então. Vamos continuar então a carta aos Hebreus. Nós vamos continuar do capítulo 12, ok? Nós paramos no capítulo 11, né? Falando do sacrifício de Cristo e... 12? Capítulo 12, né? Uhum. Nós estamos hoje. Então aqui o escritor aos Hebreus vai continuar a carta dando alguns conselhos e algumas admoestações, né? Como dizia Martinho Lutero, nós temos que perceber nas escrituras o que é doutrina de salvação, que é doutrina de vida, e o que é exortação, né? Que é diferente de doutrina. Em algumas palavras são exortações muito severas, e quando as pessoas leem algumas exortações, elas pensam ser doutrina, e aí podem entrar por um caminho que vai se contradizer o que diz a Escritura. As Escrituras não podem se contradizer. Por isso que é importante saber em que estilo o autor está escrevendo, não é? Então, aqui no capítulo 12, o escritor continua dizendo assim, olha: portanto, também nós, você veja que no capítulo 11 estudamos sobre os heróis da fé, não é? Todos aqueles que tiveram fé, que venceram, fazendo uma comparação, né, da vida que eles estavam vivendo naquele momento, né? Por exemplo, ele fala, pela fé Abraão levou Isaac para ser sacrificado, mesmo sabendo, tendo certeza que Deus podia ressuscitar ele dentre os mortos, porque os hebreus, essas pessoas estavam perdendo muitos seus filhos como mártires, os filhos deles estavam sendo mortos ali em Roma. Então ele dizia, não tem problema, eles vão ressuscitar no último dia. E falando dos heróis da fé, que eles deviam manter a fé, né? E aqui no capítulo 12, ele diz assim, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, esses heróis da fé, isso é uma nuvem de testemunhas, de pessoas que tiveram fé, né? Olha a nuvem de testemunha, quer dizer, nuvem no significado, olha o tanto de gente que tem, que são testemunhas de fé para nós, são exemplos para nós de fé, né? Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe havia proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita de Deus. Então, ele vai falar aqui sobre, para nós olharmos para Cristo, né? Deixarmos de lado todo o pecado que tão de perto nos rodeia e seguir e olhar para o Jesus, que é autor e consumador. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E aqui vem algo importante, porque muitos de nós pensamos o seguinte, aquela velha questão, a fé, né? Eu tenho fé, a fé comum, a confiança que todo mundo tem em qualquer coisa. Por exemplo, você vai ligar o carro de manhã, a não ser que seja uma pessoa igual a eu, que sempre pensa o negativo, né? Talvez esse carro não pegue. Mas ninguém pensa isso, né? O cara vai de manhã, vai com certeza que o carro vai pegar. Isso é uma fé, é uma confiança, uma adivinhação, que tal que seja, né? Que a pessoa vai lá, bate com fé, mas é uma fé comum. Por que você tem essa fé comum? Porque todo dia você vai lá, bate no carro e ele pega, então não é comum ele falhar, né? Você tem fé que no outro dia de manhã o sol vai nascer, porque todo dia o sol nasce, né? O sol vai estar no céu. Por quê? Porque nós já vimos antes, é uma fé comum. Tudo que você viu antes acontecer, acontece, né? Agora, tem a questão da fé fanática, né? Fé de fanatismo, que a pessoa sabe que aquilo nunca vai acontecer, sabe que aquilo é errado, sabe que é uma coisa totalmente fora do controle, e mesmo assim acredita e com convicção e diz que é vendo, né? Que aquilo não é o que é ser, né? Quem vota no PT, mas geralmente é assim, né? O cara tá vendo que o negócio não vai e ele vota no PT mesmo assim por fé, fanatismo. Isso é um fanatismo, né? Então o que acontece? Isso é fanatismo, né? Por exemplo, um muçulmano, ele se explode por um fanatismo, né? Isso não é fé.
A fé de qual Paulo fala aqui, que Jesus é o autor, ou seja, ele que fez. Isso aqui você tem com a ideia de que Paulo escreveu isso aqui também? Para mim, isso aqui é a opinião minha. Mas eu ia te perguntar isso porque eu vergonha de perguntar na frente. Para mim foi Paulo. Né? A igreja ortodoxa, os ortodoxos, a igreja do Oriente, eles desde o começo acreditavam que isso aqui era Paulo que tinha escrito, né? Mas até hoje não se sabe quem escreveu, né? Então, vou chegar no céu e falar, Paulo, foi você, não foi que escreveu. Então, quando diz aqui, essa fé de que ele está falando aqui, está dizendo, olhamos para Jesus, que é o autor, ou seja, ele que criou, e consumador, ou seja, colocou a fé em nós e consumou. Essa é a fé para a salvação, que não é a fé que todo mundo tem, a não ser aqueles que Deus deu como graça e como dom. Alfredo, mas tipo assim, não é meio estranho, por exemplo, porque Deus deu para uns e para outros não? Nós vamos ver isso daí quando a gente estiver estudando justamente a doutrina da salvação. Então, porque aí, tipo, não seria culpa de uma pessoa porque ela não tem fé? Todos esses, olha que coisa engraçada, tudo isso que a gente pensa hoje, por exemplo, se a pessoa não tem fé, ela não pode ser julgada, porque não é culpa dela. Se a pessoa peca e não conhece a Deus, não é culpa dela, porque se ela não pode resistir o pecado, como é que ela vai ter culpa? Né? Todas essas questões já foram resolvidas no ano 400 e pouco, 415 mais ou menos, depois de Cristo, por Santo Agostinho. Quem fez esses questionamentos todos para ele foi o Pelágio. Aliás, não foi o Pelágio. O Pelágio foi quem foi o mentor da doutrina. Quem enfrentou Santo Agostinho foram os discípulos de Pelágio, que um deles era o Coelestius e o outro era o Rufus. Todos eles enfrentaram Santo Agostinho colocando justamente essas questões. E Santo Agostinho foi destronando essas questões tudo com base bíblica. Ele falou, as escrituras dizem isso. E Santo Agostinho, como também tinha sido filósofo platônico, ele usou também da filosofia que eles estavam dizendo e foi destruindo os argumentos deles, né? Então nós vamos, lá para frente nós vamos entender isso, né? O porquê, né? Mais ou menos não seria a mesma ideia da riqueza e a pobreza? Mais ou menos por aí. Né? Mais ou Deus menos por deu riqueza para uns para que ajudasse os outros e aqueles que são pobres acreditar que pode chegar lá, trabalhando no caso. Também. E a fé pode ser isso? Pode ser. Eu enxergar a fé em você e saber que eu posso trabalhar para que ela exista em mim? Isso é claro. Isso é claro pelo seguinte, por um exemplo. O que é o dom da fé? Eu acho que foi semana passada, não sei quando foi, eu disse sobre a questão das provas da existência de Deus, né? Então tem os 5 caminhos, as 5 vias de São Tomás, né? Que são provas irrefutáveis, nunca ninguém conseguiu refutar aquilo, que é a prova metafísica, né? Tem o argumento de Santo Anselmo, que ninguém conseguiu refutar até hoje, né? E tem também a questão científica, onde a questão científica é um pouquinho complicada, que tem que se começar da seguinte questão: existe um poder acima do poder humano? Sim ou não? Se esse poder existe, ele tem alguma influência no ser humano? E aí vai se estudar a questão de milagres. Então, por um exemplo, milagres, que é o caso daquele cara, por exemplo, da Espanha, que cortou a perna, enterraram a perna do cara, e o cara orou, pediu a Deus e tal, e nasceu uma outra perna. Nasceu a perna do cara. Tá lá as fotos e tudo lá registrado. Quer dizer, isso não tem explicação científica, né? E não é porque não tem explicação científica que não seja milagre, né? Ou que seja milagre. O milagre envolve muitas outras coisas. Então, mas isso é impossível de acontecer assim comumente. Então tem que ter uma interferência de algo superior. Agora, quem é esse algo superior e o que é que deve ser investigado pela ciência. Então, a prova dos milagres acontecidos são inúmeras. É uma outra prova da existência de Deus, que existe um ser superior, que existe Deus. Então, diante de todas essas provas, por exemplo, alguns dizem o seguinte: se você conseguir provar ou destruir a existência de Israel, provar a inexistência do povo de Israel, você prova que Deus não existe, porque um povo igual a Israel é impossível, um povo daquele continuar vivo, sobrevivendo, como nação, né, espalhado várias vezes por toda a parte do mundo, volta para Israel de novo, se torna nação. Né? Então as provas são inúmeras. Por que a pessoa não crê?
Porque se fosse a prova, por um exemplo, quando se descobriram os pergaminhos do Mar Morto, na mídia, Justamente porque é mais difícil não crer. E o caminho mais difícil é mais. olha, e aí o que acontece? Quando descobriram os pergaminhos do Mar Morto, por exemplo, a mídia inteira, e os ateus, e a ciência, falam assim, agora vão provar que a Bíblia é tudo invenção do homem. Porque agora encontraram os pergaminhos do Mar Morto, os pergaminhos mais antigos e tal, e tal, e tal. Depois que se estudaram os pergaminhos e comprovaram que aquilo comprovava as escrituras sagradas e tudo, ninguém falou mais nada, calou-se. Ninguém falou, foi comprovado. Não, ninguém falou, calou-se. Por quê? Justamente porque a essas pessoas não foi dada essa fé, que Cristo é o autor e consumador. Porque é impossível, né? Com 2, 3 provas você acredita em muita coisa, né? Se você vai comprar, por exemplo. Eu no Brasil não podia ver aquelas propagandas que passavam na TV. Eu lembro, eu comprei um produto, uma porcaria de um produto, que o cara metia fogo no carro, o cara riscava o carro, e passava o produto, o carro ficava novo. Eu fiquei assistindo aquilo há uns 10 minutos, falei, não, vou comprar, liguei. Comprei, né? Não funcionou. Mas o cara provou para mim que funcionava, porque certas coisas o cara prova para você e você acredita. Agora, tantas provas sobre Deus, sobre Cristo, sobre as Escrituras Sagradas, e a pessoa não crê, é porque, como diz o apóstolo Paulo, Deus endureceu-lhes o coração e cegou-lhes o entendimento para que não vejam. Porque senão é impossível o cara não crer. E para quem quer crer, busque mais a fé. Para aquele que Deus deu a fé, crê sem mais. fé. E aquele que Deus não deu a fé. E é para nós mesmo olharmos e vermos. Não é possível que essa pessoa não creia. Né? E a nossa fé é fortalecida, sabendo que aí que vem em nós, só pode ser Cristo, o autor e consumador dessa fé que nós temos. Porque no meu caso, Uhum. tem dia que eu vou lá embaixo. Não, seu não, o meu também. Não. Todos nós. Eu preciso desse tipo de coisa para É. voltar à tona, porque tem dia que eu piro o cabeção. Todos nós. Olha, você vê, se você ler, eu recomendo para todos nós que somos assim, ler a vida de Martim Lutero. Sabe qual foi uma das últimas confissões de Martim Lutero? Chegou para o confessor dele e disse assim, o meu pecado não tem perdão. O confessor dele disse, não existe pecado, você pecou contra o Espírito Santo? Não, meu pecado não tem perdão. Mas o que é? Assim, meu pecado é o seguinte, eu odeio Deus. Eu tenho ódio dele. Ele falou assim, por mim ele não existiria. Eu odeio Deus. O confessor dele olhou e falou, caramba, esse cara tá com problema. Né? E foi o Martim Lutero. Então, esses momentos que nós temos assim, de fraqueza, de dúvida, né? Momentos de dúvida, porque só quem tem a fé pode duvidar. Você não duvida que a tua mão está aqui porque você está vendo ela. Eu duvido que a minha mão está aqui. Não posso duvidar. Mas de algo que existe, de Deus que você não vê, da fé que Ele te deu, vem a dúvida. E a dúvida muitas vezes é fraqueza humana e muitas vezes é tentação do diabo. E isso é uma prova de que a fé está em nós. Porque se a fé não estivesse em nós, não sofreríamos tantos ataques. Né? Somente quando tem muitos problemas e tal, nós olhamos e dizemos, não é possível. Por que está acontecendo isso, né? Então, essa é a questão. Essa fé, da qual Jesus é o autor e consumador, ela é dada somente para os crentes. As pessoas não têm. Elas podem ouvir as inúmeras provas, podem ver as coisas, mas não vão crer. Porque essa fé é a fé de que Cristo é o autor e consumador. Por isso que fala Paulo. Por isso que o autor de Hebreus fala: olhamos firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que deu a fé para nós. Né? Então é para ele que nós temos que olhar. E quando estamos fracos, pedir Jesus, o que aquele homem fez? Né? Aquele homem que leva o menino para Jesus, se pode, Senhor, faça alguma coisa pelo meu filho. Jesus falou assim, se pode, tudo é possível que crê. O homem olha e fala, eu creio, Senhor, mas vem em socorro da minha fé. Né? Porque essas dúvidas vêm para todos nós, todos. Isso não é... Tinha coisa que eu pensava, eu falava, meu Deus, eu tô ferrado, porque, né, como disse, se alguém não gosta de mim pelo que eu falo, se souber o que eu penso, Eu tô lascado. tá perdido, né? Mas aí, isso aí não é pecar contra o Espírito Santo? Não. O pecado contra o Espírito Santo é você atribuir ao Espírito Santo por maldade, atribuir uma obra que é do Espírito Santo por maldade, por inveja, atribuir ela ao diabo. Né?
Então você vê uma pessoa que está pregando, está fazendo uma obra de Deus, fazendo uma pregação, e você sabe que é de Deus, e você tem inveja, como fizeram os fariseus, né, com Cristo. E aí disseram que Jesus estava expulsando o demônio pelo príncipe de Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, que era Beelzebul, né? E aí Jesus falou, ó, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Quer dizer, você atribuir ao diabo algo que é de Deus, por inveja sabendo que é de Deus. Né? E esse é o pecado contra o Espírito Santo. Nós jamais pecaremos contra o Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo está em nós. Amém. Jamais. Ok? Então é o que ele diz, né? E Jesus, não olhando as coisas aqui, sofreu tudo que sofreu, porque ele olhava para quê? Para aquilo que estava à frente, queria se sentar à destra de Deus. É a mesma coisa nós. Passamos por vários problemas aqui, não olhamos aqui as humilhações que passamos, os problemas que passamos. Lá na frente está a nossa... Não olhamos? Não é para nós olharmos, né? Com certeza nós olhamos, né? Mas é para nós não olharmos, não prestar atenção. É para nós não olharmos. Prestar atenção no Cristo, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. Aí no versículo 3 ele diz assim, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então ele dizia para os hebreus, vocês estão sendo perseguidos, vão destruir Israel, Roma está cercando a Jerusalém, vocês querem voltar? Olhem para Cristo, né? Ele suportou contra si os pecadores, né? E vocês não percam a fé, nem vos fatigueis, porque ele suportou tudo para receber algo maior. Nós também olhamos para ele, olhamos para a vida de Cristo, tudo que ele suportou e hoje está sentado à destra de Deus, um dia nós estaremos com ele, porque ele disse, isso aqui é a palavra de Cristo, ele orando por nós. Veja lá na oração sacerdotal de João. Lembra que ele falou assim, Pai, não oro somente por eles, mas por todos aqueles que um dia, pela tua palavra, hão de crer em mim. Então, quer dizer, Jesus orou por nós. Quem orou por nós não foi qualquer um, foi o próprio Cristo. Né? E ele disse, Pai, quero que onde eu esteja, estejam também esses. Será que Deus ouviu a oração de Jesus? Não é? Com certeza. Então, quando Cristo se assenta à destra do Pai, ele vai colocar a sua destra, todos nós que estamos com ele. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós dizemos, nós estamos passando por muito problema aqui, mas a nossa esperança está lá na frente. Essas coisas que nós passamos aqui, não há de se comparar às coisas que nos estão reservadas no céu. Né? Versículo 4. Ora, a vossa luta contra o pecado, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então aqui ele fala sobre a questão da correção de Deus, né? Ou seja, quando ele diz assim, na vossa luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue ainda. Ou seja, muitas vezes você morre, né, resistindo ao pecado, resistindo muitas coisas. Ele fala, porque Deus, o que ele faz? Ele corrige aquele quem ama. E ele castiga ou açoita, né, todo aquele que tem por filho. E ele diz, se vocês estiverem sem correção, é motivo de vocês se entristecerem, porque vocês não são filhos, são bastardos. Não é?
E a correção no momento não traz alegria, é tristeza, mas depois traz frutos de alegria para nós no futuro. Então ele faz a comparação. Nossos pais nos corrigiam, não é? Quantas vezes você não levou umas cintadas, umas varadas e tal, e depois que você cresce, você fala, pô, foi bom pra caramba meu pai ter me corrigido daquele jeito. Eu até citei o Márcio aqui, né, na outra semana, né? E você aprende. Aí você cresce e fala, não, realmente foi bom meu pai me corrigir. Assim, o nosso Pai que está no céu. Muitas coisas nós passamos na nossa vida por correção divina. Nós temos que entender isso. Estamos passando por um problema, por uma tribulação às vezes. Claro que nem toda tribulação é correção. Às vezes é uma tentação do demônio, às vezes é algo, né, que nós precisamos passar para nos fortalecer. Mas muitas são correção de Deus. E por que Ele nos corrige? Porque nós somos filhos, né? Você vê que o ímpio pinta e borda e não acontece nada com ele. E aí você olha e fala, caramba, aquele cara faz isso, faz aquilo, não acontece nada. Eu, qualquer coisa que eu faço, eu já me ferro todinho. Por quê? Porque nós somos filhos. É motivo de nós nos alegrarmos e dizer, graças a Deus que Deus me corrigiu, porque eu sou filho. Porque se eu não fosse, ele teria largado eu. Porque o seu futuro é o quê? O seu não, o de quem não é filho, né? O futuro de quem não é filho é o quê? É o inferno, o castigo deles é eterno. O nosso castigo é momentâneo aqui na terra, né? Para quê? Aqui o escritor diz, para sermos participantes da santidade de Deus. Olha que coisa, participarmos da santidade, olha que coisa magnífica, né? Então, ser participantes da santidade de Deus faz o quê? Correção, assim como o pai corrige o filho para que o filho, muitos pais dizem, não quero que você me envergonhe, não é? Então o pai corrige, o pai não quer ver o filho se perder, o pai não quer ver, então ele corrige. Assim é Deus. E às vezes Deus nos corrige de maneira, às vezes até severa. E nós olhamos e dizemos, meu Deus, mas estou passando por um problema tão terrível e tal. É agradecer a Deus, obrigado, porque o Senhor é meu pai, está me corrigindo. Se eu tivesse sem correção, se eu tivesse aprontando um monte e sem correção, era para eu pensar e dizer, peraí, será que eu sou filho? Não é? Mas como filho, Deus nos corrige. Isso é o amor de Deus, isso é amor de Deus. Não é para nós ficarmos dizendo, ah, mas será que Deus esqueceu de mim? Não é possível, será que Deus... Não, Ele justamente está lembrando de nós naquela hora. Ô, vem cá, você é meu filho, rapaz. Você não é filho do vizinho, não, você é meu. Vou te corrigir. Não é? Ok? Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quanto a nós, seguimos a paz com todos e a santificação, pouco a pouco, né? Devagar. Sem a qual ninguém vai ver a Deus. Santificação significa separação. Sem a separação do mundo, ninguém vai ver a Deus. Ok? Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não é? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então aqui, semana passada eu falei, né? A questão de nós buscarmos as coisas superiores e quando chega, principalmente essa época de eleição, é a época quando as pessoas se mostram crentes ou não, né? Eu preciso de algo, mas esse candidato está ligado com o quê? Está me prometendo algo, mas com quem que ele está ligado? De novo. Não é? Não, de novo você vai implicar comigo? Será que ele está ligado com alguém que é contra a família, contra os princípios cristãos? Então que se dane que ele vai me dar, eu não quero. Foi o que Esaú fez. Esaú chega para Jacó e fala o quê? Estou com fome. Jacó está ali cozinhando a sua lentilha, né? E vende a sua bênção de primogenitura que eu te dou a lentilha. Ah, aqui me vale primogenitura quando eu estou com fome, eu quero é agora. Né? Então muitas pessoas querem o agora. Então é hora da gente decidir, ou eu vou ser cristão mesmo, bater o pé, que eu perca, não tem problema, eu perder o que seja aqui, porque o nosso reino não é desse mundo, como Cristo disse, né? Nós estamos esperando a vinda de Cristo. Então, e quem cuida de nós? Nós cremos ou não cremos que Deus cuida de nós? Então, né, as nossas decisões têm que ser de acordo com Deus, né? Com a palavra de Deus. Ele diz assim, ora,
versículo 18, né? Ok. Versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, à tempestade e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar o monte, será apedrejado. Isso daqui ele está se referindo a gente tem que abrir lá no livro do Êxodo, capítulo 19, para a gente entender o que ele está... Porque isso aqui está sendo escrito para os hebreus, ok? Então nós vamos lá para o capítulo 19 do livro de Êxodo, para a gente entender aqui o que ele está falando, né? O capítulo 19 inteirinho vai falar sobre essa passagem quando Moisés subiu o Sinai, né? Vamos começar do versículo 10, capítulo 19 de Êxodo, do versículo 10. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje, e amanhã lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente será morto. Certamente será apedrejado ou flechado. Nenhuma mão tocará nele. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte e ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E aí vai dizendo o decorrer que aconteceu. Então, foi quando Moisés leva o povo do monte, sai com o povo do Egito e chega no monte Sinai. Deus disse: ó, santificar o povo, que amanhã eu vou descer no monte aqui. Qualquer um que tocar esse monte vai morrer, porque eu vou estar aqui, ok? Nem animal pode tocar, é o que ele está dizendo aqui, ó, né? No versículo 19 aqui diz assim, no versículo 20, pois já não suportavam o que lhes dizia: até um animal, se tocar o monte, será apedrejado, não é? Deuteronômio 19, Deuteronômio 9, né? Olha só o que diz aqui no versículo 19 do capítulo 9 de Deuteronômio. Temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós, para vos destruir. Mas ainda desta vez o Senhor me ouviu. E o Senhor se irou muito contra Arão para destruir. Mas também orei por Arão nesse mesmo tempo. Então, o que ele está mostrando aqui é o seguinte: a questão da ira de Deus. Ok? O escritor aos Hebreus fala: lembra do monte? Se alguém toca, morre. Falando: olha, não é desse monte que nós nos aproximamos. Israel sai do Egito, né? Quando Deus vai dar a lei, desce no monte e dá a lei para eles. E fala: ó, ninguém sobe, ninguém toca, nem animal se tocar morre. O escritor aos Hebreus está dizendo aqui: agora no Novo Testamento, quando Cristo veio, não é mais nesse monte que vocês vão subir. Vocês não estão se aproximando desse monte como os vossos pais hebreus se aproximaram. Agora, no versículo 21, diz assim: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo.
Isso era Moisés que falava com Deus face a face. Quando Deus disse, eu vou descer ali, e o monte fumegava, e saía fumaça, e o barulho era imenso, e o povo tapou o ouvido e disse, Moisés, fala você com Deus para que a gente não morra. Eu fico imaginando na minha mente essa visão. Eram mais ou menos o quê? Uns 2 milhões de pessoas. Não é? 600 mil homens capazes de manejar a espada, mulheres e crianças, com 2 milhões e pouco de pessoas. Em volta do Monte Sinai. Deus desce, chacoalha o monte, começa a sair fumaça e fogo, aquele barulho, e o povo começa a ouvir, tapa o ouvido. Fala que a visão era horrível. Né? E disseram, Moisés, fala tu com Deus para que a gente não morra. Moisés disse, eu estou trêmulo e aterrado de ver a visão que eu estou vendo de Deus. Eles não estavam vendo Deus, estavam vendo A manifestação daquilo que Deus ia fazer, né? Porque Deus, nenhum homem nunca viu Deus, né? Via a glória dele, via a manifestação dele. Em algumas palavras é epifania, em algumas palavras no grego antropomorfia. Antropos no grego é homem, né? Morfia é quando você se transforma. Então, quando Deus se mostra em visão de homem, de anjo, de alguma coisa, chama-se antropomorfia. É o modo da manifestação de Deus, não é o Deus que está vendo. É o modo que ele se manifesta para se mostrar a você. Que nunca ninguém viu Deus, quem vê Deus morre, né? Então, somente essa manifestação aqui, o povo tremeu. E Moisés disse, eu estou totalmente aterrado e trêmulo. Moisés chega diante da tua graça. Aí ele diz assim... Da tua glória. Da tua glória, Aí no versículo 22, ele diz assim, não é desse monte que estão subindo, olha o versículo 22. Mas tende chegado ao monte Sião. Olha o que nós, igreja, chegamos. Nós chegamos ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontável hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, não é daquele monte que nós nos achegamos. Ele fala hoje, nós igreja, nos achegamos do Monte Sião, a cidade santa, a Jerusalém celeste. Por isso que eu digo, o respeito que tem que se ter quando estão orando. Ele diz aqui, nós estamos diante da Jerusalém celeste, incontáveis hostes de anjos. Ou seja, estamos em oração. Nesse momento tem anjo, aqui a gente não sabe, não está vendo, mas tem, porque o próprio apóstolo Paulo fala, ó, você tem que ter decência na casa de Deus por causa dos anjos que estão ali, né, quando a gente se reúne. Então estão orando, são incontáveis hostes de anjos. Quando aquele povo chega diante do Sinai e Deus se manifesta, o povo treme. Nós não chegamos aqui, nós chegamos aqui diante da Jerusalém Celeste, diante de Deus, onde estão todos os anjos unidos. Nós estamos falando com Deus, não estamos? Os anjos estão falando com quem? Com Deus. Então nós estamos junto com eles. Não existe separação do mundo espiritual. Estamos orando aqui a Deus, são hostes e hostes de anjos que estão conosco ao mesmo tempo, se dirigindo a Deus. Então, Deus está aqui. Eu me dirijo a Ele, os anjos estão aonde? Com Ele. Isso quer dizer que nós estamos na mesma situação, mesma dimensão. naquele mesmo momento lá do... Naquele mesmo momento. Então o que acontece? Nós estamos... Quando você está em oração, você está naquela mesma situação. Situação que diante de Deus. Não é daquele monte que tremia de ira. Mas... Então, agora é diante do Deus vivo. Né? Olha, hoste de anjos, olha só, hoste de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Ou seja, a igreja daqueles que estão já no céu. Ou seja, Pedro, Paulo estão no céu, parentes nossos que morreram estão no céu. Nós estamos junto com eles, no momento que nós estamos orando, nós estamos junto com eles em oração. Orando também, né? Hã? Orando junto. Orando junto. Eles estão fazendo o que nesse momento? Não existe separação. Então, você está com saudade de um parente seu, ora. Porque você vai estar com ele no mesmo momento, ele vai estar diante de Deus. Você também vai estar. Então, vocês estão juntos em oração. Alguns parentes, sei não. Olha só.
e a Deus, o juiz de todos. Estamos diante do juiz de todos. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados, novamente. Tanto os justos do Antigo Testamento como a igreja, os que morreram. Você está com Abraão, com Isaac, com Jacó. No momento que nós estamos lá, estamos falando com eles. Com eles não, com Deus. E eles também estão falando com Deus. Eles estamos todos juntos, no mesmo momento. É por isso que muitas pessoas, tendo essa consciência, quando começam a orar, não querem mais sair da oração. E passam horas e horas orando. Porque você está em contato com algo muito superior, que não tem comparação com esse mundo. Né? E você está ali, diante daquilo, você fala, a sua mente, pensando naquilo, você fala, não é possível, não quero sair desse momento de oração. E a pessoa passa horas orando. Ele diz assim, e a Jesus ainda, diante de Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio sangue de Abel, que o sangue de Cristo é superior, né? Então, este momento em que nós, igreja, estamos orando, nós fazemos um círculo aqui para orar depois do estudo. Estamos diante de tudo isso, né? João vê lá 24 anciãos em volta do trono orando, 4 seres viventes. Tem gente que brinca, né? Ah, eu vi anjo. Se você vê um anjo, você desmaia, porque a visão é terrível. Ele viu, o João viu lá, João que era João, que teve do lado de Jesus. Quando teve as visões, caiu prostrado, não é? Ele olha e vê 4 seres viventes, com 4 rostos. Não é um ser que da terra. Ou seja, ele tinha um rosto de homem, um rosto de águia, um rosto de leão e um rosto de boi. São 4 de touro, são 4 rostos, um ser. Imagina o tamanho da cabeça desse ser. 6 asas. Isso não é alguma coisa de significado? Não, porque seria a visão mesmo? é a visão, porque ele fala assim, ele não fala assim, quando tinha o significado, ele fala assim, e vi uma mulher sentada numa besta, tal. Aí ele fala assim, e a besta era a cidade, e a mulher era tal. Ele dá o significado. Quando ele tem essa visão, ele não dá o significado, ele fala, e eu vi os querubins, 4 seres viventes. 6 asas, cheias de olho. Cobrir os pés. É uma visão tão terrível que você olha e você fala assim, eu fico imaginando, meu Deus, não quero ver nada aqui, né? Eu quero ver anjo. Não quero ver, não. A palavra de Deus é suficiente para mim. Eu quero ver quando eu chegar lá, né? Porque você imagina o medo que o camarada vai passar. É meio fora da nossa realidade, né? É. Não tem, nós não somos acostumados a ver essas coisas, né? Não é pra mim. Então você vê Mas João. ninguém consegue ver o máximo. Não é? Então você vê, nós estamos orando, nós estamos diante de todas essas criaturas, esses seres celestiais que nós nunca vimos, diante de Jesus Cristo, dos que já morreram, estão com Ele, dos patriarcas, de Deus, o juiz de todos. Qual é a reverência que nós temos que ter nesse momento, irmãos? Verdade. Né? Você vê que quando João vê os 24 anciãos em volta do trono de Deus, ele fala assim, um dos seres viventes disseram amém e tal, aquela coisa. Quando eles ouviram isso, eles se prostraram e colocaram suas coroas diante de Deus. Pô, são anciãos, são seres criados daquele jeito, seres angelicais que adoram a Deus dia e noite. Eles colocam a coroa e se prostram em adoração a Deus. E nós que somos carne, como deve ser a nossa reverência diante de Deus? Né? Principalmente no momento de oração, no momento de culto, no momento que você está escutando a palavra que veio de Deus. Deus desceu no Sinai e deu a palavra, escrita pela mão de Deus para Moisés. Essa palavra que nós lemos.